Assembleia convida José Rainha Júnior, líder do MST. E aí, Zé, tudo bom? Que bom te ver, cara, que bom te ver. Eu também, feliz por estar aqui, depois de 9 meses dessa grande batalha, né? Passou aí atrás das grades, né? Pelas mesmas causas, pelos mesmos objetivos de sempre, que é a luta pela reforma agrária que eu faço nesse país há 32 anos. Né? Como a história sempre foi assim, né? Nunca se conquistou nada nesse país se não fosse pelas lutas populares, não poderia ser diferente como comigo, que lá nos anos 80 ousamos criar o Movimento Sem Terra e ousamos enfrentar o latifúndio, que é o que tem de mais atrasado nesse país. E, como você sabe, todas as lideranças, né, que resolveram lutar pela justiça social foram perseguidas, né? Eu não poderia ser diferente, né? E num estado como esse, e numa região como a nossa, do Pontal do Paranapanema. Zé, com quantos anos você está? 51, deputado. Você nasceu quando e aonde? Eu nasci no dia 4 de julho de 1960, em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. E há quanto tempo você mora no estado de São Paulo? Eu estou há 20 anos. Eu cheguei, vai passar um pouquinho, eu cheguei aqui em 1990, né, para fazer todo esse trabalho, essa luta. Então vamos dizer que eu estou falando há 22 anos, vai se fazer que eu estou aqui. Quando você casou com a sua companheira? Quanto tempo? Em 1989. Era ainda guria, lá do norte, né, de Olinda, militante do movimento, oriunda de uma grande jornada de ocupações na fundação do MST em 85. Me encontrei jovem, adolescente ainda, e aos 19 anos de idade, ela tinha um pouquinho mais, ela é de 1970. A gente se casou, mas acho que o primeiro que estava casado já com a luta, né? Então, se você quiser incorporar a luta, e ela me acompanhou para o Nordeste, porque em 87 eu já estava praticamente definitivamente no Nordeste, construindo o MST. Aí eu voltei, levei ela e um grande grupo de companheiros e fomos fazer toda a história do MST no Nordeste. Então, eu saí no sul da Bahia, subi para Sergipe, Alagoas, Pernambuco, onde agora, recentemente, essa semana, você viu aí a morte de um companheiro assassinado no acampamento. Então, toda essa região do Nordeste, que vai da Paraíba, depois Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, eu construí o MST. E fui tentar fixar uma moradia lá no Maranhão, na Imperatriz. E eu pegava um trem em Ceilândia, né, ia lá para Marabá, e fui para Transamazônica, construí o MST no sul do Pará, fundei o MST ali. Então, eu fui fazendo toda essa horinha e voltando. Depois fui morar para construir o MST que não tinha ali, no Maranhão nem no Pará. Então, eu morei no Imperatriz, a de Olinda já estava me acompanhando, a gente ficou junto, eu fiquei 1 ano e 3 meses, mais ou menos, aproximadamente no Maranhão, né? Aí fui ameaçado de morte, aí sofri, né? Fui atentado, fui preso. E aí eu vim para São Paulo porque a situação lá era muito difícil. Se você ficar aqui, você morre. Né? Lá os caras eram marcados para morrer. Então eu tive que vir para São Paulo. Aí deixa tudo para trás, vim e vou passar uns dias no Pontal. Né? Isso em 90. Fica lá uns dias até as coisas melhorar. Mas quem tem o sangue da luta, o sangue do povo, sempre vai estar lutando, né, em defesa dos pobres, dos omidos, dos oprimidos. E eu não podia ver o Pontal, com um grande número de terras públicas, com um número de gente, né, que se eu não pudesse ficar parado. Já me incorporei no acampamento que tinha e a gente fez uma grande ocupação ali no início dos anos 90, né, 13 de julho de 90, no governo Quercia, muita repressão. Puta, eu meio naquele jeito, não aparecendo. E fiquei. Aí o pessoal, não vai voltar, você vai ficar por aqui. E acabando ficando no Pontal até hoje. E aí a história, depois no início dos anos 90, né, o governo deu uma mudada, né, aqui diga-se passagem, a saída do Fleury, a entrada do Mário Covas, deu uma amizade onde começou os conflitos de ordem mais de dimensão nacional e aonde a gente conseguiu fazer alguns acordos. Mas logo em seguida veio a repressão, né? Você sabe que eu sou feliz porque a gente nunca perdeu um companheiro em combate no Pontal, no conflito, nunca morreu ninguém. Eu sou feliz também porque foi muita gente preso. E eu sempre fui um deles, que para mim seria muito ruim, muito triste, numa luta dessa, que os companheiros fossem para a cadeia e eu não sofresse, não fosse preso. Por quê? Porque essa luta a gente toca, e não seria justo também, no ponto de vista de olhar a justiça para a liderança. Né? Fui eu preso primeiro, depois minha esposa. Em 95, deputado, minha esposa é presa, é trazida para o Carandiru, Instituto Carandiru. Ficou aqui preso uns 17 dias.
E eu consegui escapar em 86, 87, de Olinda foi preso em 96 depois. Consequentemente, os fazendeiros se armaram, né? Você vê que teve milícia em tudo quanto foi fazenda, né? Eu tracei uma estratégia que eu acredito nela, que nós tínhamos que conseguir a terra. E a terra não podia ter um preço pela vida. A vida é a coisa mais sagrada. Primei pela vida. Ampliei uma aliança com muitas pessoas aliadas à reforma agrária, independente das ideologias partidárias. Esse grande apoio da sociedade foi nos fortalecendo. E a gente venceu essa outra etapa de não ter pessoas, não ter perdido nenhum companheiro nessa luta, mas houve, assim, várias pessoas feridas no período em que os fazendeiros se armaram no Pontal. Logo em seguida, essa terceira fase da luta é onde se implementa, né, uma repressão de prisão e de perseguições, e que ela vai até hoje. Zé, vamos com calma, porque é muita informação. Zé, como está a situação hoje no Pontal do Paranapanema? Hoje. 2012, como está a situação no Pontal do Paranapanema? Ela mudou pouco, deputado, de 15 anos atrás para cá. Porque se você olhar... Mas e a chegada da cana? Olha, o que eu queria que ela mudou pouco. No ponto de vista da arrecadação da terra, porque nós avançamos no governo Covas, onde conseguiu arrecadar bastante terras, porque as terras é pública. Então, as sentenças lá, como o 11º perímetro, que foi de 59, julho de 59, transitadas e julgadas. Então, houve acordo. Houve muito acordo. Então, porque as terras em se declarada pública, os fazendeiros podem fazer um acordo e vender para o Estado indenizar. Então, houve um avanço no pedido que fizesse acordo. Depois, eles não fizeram mais esse acordo. Aí, uma omissão do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, porque você muda, né, de governo, e as pessoas que não tiveram compromisso, nem do governo Alckmin, nem do governo Serra. É importante que tem que dizer isso. O ITESP virou exatamente um órgão do Estado que deveria arrecadar a terra, cuidar da questão fundiária, não cuidou, ele queria cuidar da reforma agrária. E o papel dele era cuidar da questão fundiária. Arrecadar, não conseguiram fazer acordo. O que eles fizeram? A introdução do agronegócio. Qual foi a introdução do agronegócio, na realidade, a partir dos anos... Quando entrou o agronegócio no Pontal? Fortíssimo, ele entrou em 2005. Com as grande complexo agroindustrial, que é hoje o grupo Odebrecht, que é a ETH Bioenergia, né, duas grandes usinas, e aí proliferou as outras usinas que estavam com dificuldade, porque o governo federal, no sentido de melhorar, né, a exportação hoje do etanol, né, do setor sucacoleiro, né, ele colocou muito recurso no meio rural. Então a região, em vez de ir para o grão ou para o outro, né, ela foi para a cana. E eles aproveitaram esse espaço em que, em cima das terras públicas, plantaram cantos de mar e estão produzindo. A terra pública não era destinada à reforma agrária? Tinha que ser, deputado. A grande vergonha que eu estou colocando que tem é que, em cima das terras públicas, fica discutindo produtividade, se discute isso lá. Nós estamos discutindo que ela é pública, se ela tem cana, se ela tem soja, se ela tem qualquer outra coisa, mas ela é do Estado, ela é do povo. E eles pararam os acordos, não teve mais acordo. Praticamente no governo Serra, no governo Alckmin, no governo Serra, não se arrecadou mais coisíssima nenhuma, só ficou no discurso. O que acontece? Os movimentos... Arrecadou, você quer dizer, terra incorporada para a reforma agrária. Exatamente, porque se as terras é pública... Quantos mil assentados tem lá? 6 mil. Passa um pouco hoje com algum assentamento, porque você tem que contar o Pontal, porque eles, se você perguntar ao ITESP... Mas isso é uma vitória, isso é uma vitória. Não, sem dúvida. Se você perguntar ao ITESP, ele vai falar que tem 4.800, mas você tem áreas do INCA, que é considerado, eles consideram assentamento do INCA, os reassentamentos da SEP, porque as grandes barragens estão lá, e os assentamentos, então, que veio do Instituto de Terra do INCA. Então, são 3 órgãos que cuidam um pouco da questão da terra. Então, se você somar isso tudo, passa de 6 mil famílias. Eu não tenho dúvida, Vitória. Não tinha nada quando eu cheguei. Esse período avançou, tem muita gente. Então, o que eu estou dizendo? É preciso cuidar da reforma agrária, que é desenvolver esses assentados, fazer eles produzir e levar uma coisa, deputado, que é fundamental para o homem do campo, que é a cultura. A alfabetizada, precisa gente ser alfabetizada dos assentamentos, que vão para o assentado, mas tem gente que não sabe ler e escrever ainda. Que dirá ter o curso superior, que é onde eu estou defendendo, que não basta você somente da terra, da energia, da casa. É preciso investir na produção. O programa de biodiesel é um deles. Você vai melhorar a renda da agricultura familiar. A segunda cultura é a Universidade da Reforma Agrária. O nosso governo tem que ter esse compromisso, e eu acredito que tem. Estou discutindo isso em todos os espaços. Precisa construir a Universidade da Reforma Agrária. É elevar o nível cultural de conhecimento, o grau universitário do homem do campo. Porque ele se formando técnico agrícola, se formando agrônomo,
o zootecnista, ele vai voltar para o campo. E esse é o desenvolvimento. O desenvolvimento é simplesmente você botar dinheiro para produzir uma coisa. Então, eu acho assim, erroneamente, quando se está discutindo desenvolvimento e acha que é simplesmente você botar dinheiro para produção. Não é. O que desenvolve o homem, o que desenvolve a sociedade é a ciência, o conhecimento. O que desenvolveu o mundo foi isso. Não é simplesmente a tecnologia. Então, eu estou defendendo, e estou dizendo isso aqui, né, para milhares de pessoas que vai nos assistir, eu estou defendendo isso junto com você na Assembleia Legislativa, junto ao nosso partido, junto a todas as forças sociais, que se nós não mudar a cultura do nosso povo, nós não mudamos o país. E para nós do campo, que tirou pessoas daqui, semi-analfabeto, quase-analfabeto, jogou para a terra, tem que levar a educação. Agora, eu fico olhando todo dia o debate em grandes meios de comunicação, que a educação faz aquilo, mas acontece é que não fazem nada concreto. O que estão fazendo na ponta lá? Hoje no Pontal, nós temos todas as faculdades do crime, que é os presídios. Entre Presidente Prudente e Epitácio, nós temos 80 quilômetros. O Epitácio tem 10 presídios. Nunca, nem nos Estados Unidos tem tanto presídio ou concentração como ali. Do outro lado, nós temos pedágio. O que tem de projeto de desenvolvimento? Então vem a cana como grande projeto de desenvolvimento. Isso não é verdade. Isso não estou querendo dizer que eu sou contra a produção de etanol, produção de álcool, não precisa ter. Isso é energia renovável. Agora, é preciso olhar o outro lado social. Essa monocultura, ela leva ao atraso. E hoje, para você ter uma ideia, que eu sou a favor também, nós tínhamos 100 pessoas cortando cana, a máquina substituiu a 100. Você não tem mais ninguém cortando cana. O que eu acho ótimo, porque cortar cana é um trabalho escravo. Acho ótimo. Agora eu pergunto para você, deputado, para onde foi essa gente? Eles vão engrossar fileiro sem terra ou veio para a periferia para ser marginal e estão nos presídios, abarrotado com mais de 200 mil que nós temos presos no estado de São Paulo. Essa é a questão. Então, fixar o homem no campo não é simplesmente fazer uma casa lá e abrir uma estrada. Tem que desenvolver a produção, que é a tecnologia, mas principalmente o conhecimento. E é essa proposta defendendo. Agora, essa proposta que eu estou defendendo junto ao governo, todas as instituições, ela esbarra contra outros interesses, né? Grandes outros interesses, né? Que não querem exatamente deixar que a reforma agrária deu certo. Né? O questionamento que tem hoje é que se der certo, precisa fazer no Brasil. Porque sabe que dá certo. Uma coisa, né, é você quando desenvolve a indústria, o comércio, a geração de emprego. O campo é diferente. Não é uma questão de emprego. É uma questão de cidadania. É uma questão da conquista da dignidade humana. E essa palavra está fora do capital. Está fora da grande elite. Ninguém está pensando na dignidade humana. E a terra nos dá a dignidade humana. Que as pessoas têm um lugar para ele morar. Com a família. Para ele produzir. Para ele viver. Totalmente diferente de você ter uma casinha aqui na cidade, um emprego. Né? Não é um emprego. Simplesmente com a reforma agrária. É você democratizar a terra, é você recuperar o meio ambiente, é recuperar vidas. Essa é a questão da distribuição da terra, é preservar. Tem muita gente para ser assentada lá, Zé, ainda? O Pontal hoje, se recuperar as terras públicas, se assenta hoje 10 mil famílias. Só está a querer. Em essas áreas que já estão transitadas e julgadas em alguns tribunais, como o STJ já tem 92 mil hectares, está cheio de cano, tem usina de álcool que já foi declarado como terra pública. Tem outros que já foi julgado pelo STF, que não tem para onde julgar mais nada. E outros perímetros, então, das instâncias ainda inferiores dos tribunais. Eu lamentei a lei que se passou aqui. Mas se passasse essa lei na Assembleia Legislativa para regularizar até os 450 hectares, mas eles fizessem reforma agrária no restante, assentava todo mundo. O problema é que não vão fazer. Porque não é uma questão simplesmente de lei, é uma questão política. Nós não podemos tratar a questão da reforma agrária dentro da lei. Então, dentro da lei, eles tratam nós como bandido. Olha o resultado da prisão. Porque eles tratam o movimento social como movimento criminoso, é criminalização. Então, quer tratar a reforma agrária, que começa com a luta social, começa no banco de um delegado e termina na mesa de um juiz. E aí, não avança. 100 anos estão tratando a questão simplesmente na lei. É preciso haver o entendimento e vontade política. São os acordos dá para se fazer. Aqui cabe os trabalhadores assentados da agricultura familiar. E aqui cabe o grande. Não é problema. Dá para se produzir álcool lá. Dá para se produzir soja, dá para produzir tudo. Mas o que não pode e que não deve é você pegar toda a imensidão de terra, um monte de terra pública e transformar ela simplesmente num grande canavial. Essa é a questão que está errada.
né? E a região vai se tornar a região pobre de novo. Porque aonde a monocultura por si só foi o sinônimo de desenvolvimento? Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Eu estou falando com propriedade de conhecimento de causa. Eu visitei a China, eu visitei o Japão, eu visitei a Europa. Né? Não está falando por acaso. E você foi ver, em qualquer país do mundo que se desenvolveu, teve que mexer na propriedade da terra, na grande dimensão. A França foi há 200 anos atrás. A Revolução Francesa, qual que era a origem dela? Onde estava a essência? A aliança dos camponeses com os liberais da cidade. Contra o quê? Os feudos. Se não desenvolvia. Teve que desenvolver, né? Mexer na agricultura, mexer na terra para fazer o desenvolvimento. E o Brasil é isso. O Brasil tem o quê? 15% da sua população no meio rural. O que não dá para aceitar são os milhões de hectares de terras improdutivo. Ou um cara só com 10, 20, 30 fazendas e que não produz nada. Você faz a reforma agrária nesse país, deputado, sem mexer na área produtiva. É só levantar os dados que o IBGE do INCA, não estou falando bobagem. Nós temos mais de 200 milhões de hectares de terra improdutiva. Ou seja, que não serve para nada. Então, a dimensão do Brasil, deputado, é ainda aquela dimensão, como diz Gilberto Freire, em Casagrande e Senzala, é de engenho Casagrande. Nós estamos vivendo um país com essa mentalidade. Dê uma olhada para o campo brasileiro. Essa mentalidade do coronel, do engenho, do escravo de Casagrande. Não mudou isso. É aos 500 anos. E se o Brasil, naquele momento, que diz Gilberto Freire, né, que ao descobrimento, se vem aqui, implementa um outro nível de produção e de propriedade, nós saíamos fora do latifúndio. Mas o engenho foi para o latifúndio. E aí o Brasil tem esse modelo, que é horroroso, que nós temos a concentração de terra. Todo mundo sabe, não precisa ser leitor de história, não. E não precisa ser líder do MST, ser deputado. Qualquer uma das pessoas que tem um curso superior, um entendimento simples, sai daqui para cá e vê aonde você tem assentamento, ou você tem pequena agricultura, você vê tudo. Menos fome e miséria e menos natureza destruída. E essas famílias assentadas, mudou muito a qualidade de vida delas? Embora você diga que as crianças não têm escola técnica agrícola, não forma nenhum agrônomo e tal, como mudou a vida, para que todo mundo possa entender como era a vida dessas famílias antes de elas serem assentadas e depois? E a cana? A cana, ela transforma ainda todo mundo em boia fria, daquele jeito do cara com aquele facão cortando aquelas toneladas de cana. Mas fala primeiro da coisa boa, que você viu, que você construiu, que é pegar 6 mil famílias e transformá-los em agricultores familiares. Fala um pouco disso, porque aqui o Brasil inteiro está te vendo. Explica um pouco qual é essa diferença, Zé. Olha, e se não parece assim, que vocês só falam de coisas assim, de revolucionárias e tal. Fala do dia a dia do povo, como mudou a vida do povo, como esse povo está vivendo hoje. Fala um pouco, Zé. É a mudança, você que é um cara do bem. É a mudança da água para o vinho. É a mudança extraordinária na vida do cidadão. Deputado, só você imaginar. A pessoa que mora numa periferia, desempregado ou semi-empregado, de boia fria, lá que aqui um dia aqui tem trabalho, outro dia não. Ou de salariado cortando cana, levantando 4 horas da manhã. Essa é a vida dele. Não sabe até quando vai aquele emprego. Você imagina depois ele fica 1 ano, às vezes 2, debaixo de um barraco de ônibus, vai para a luta. Consegue lá no Pontal, máximo hoje é 18 hectares de terra, que é uma área aproximadamente 6 alqueires, uma área grande. A pessoa passa a ter um trabalho. Primeira coisa, que a pessoa tem um trabalho. E um trabalho para ele. Que ele vai lá na terra e produz. Lá na terra, ele produz tudo suficiente para comer. Que você vai desde a carne, que vai de porco, vai de galinha, de aves, para ele comer suficientemente. Ele tem toda a produção que ele quiser, desde a horta, né, as frutas, que é o que chama até o jardim do Éden que está ali, uma produção que ele tem, dele. Até da laranja, né, que você vai lá do caju, você vai lá da banana, enfim. Você, ali, você ainda tem o leite, você tem um projeto para criar as vacas, o cabrito, né, para o carneiro, para simplificar isso. Isso já é uma mudança do nível de vida, de qualidade de vida extraordinário. Ninguém tem esse nível de vida, ele não tinha. Essa é uma mudança grande da produção. O nível cultural, né? E outra, quando eu disse a cidadania, é a conquista da cidadania, é a conquista da dignidade humana. Por quê? Porque ele sabe que teu filho, que tem seus 7, 8 anos na escola, embora está na escola, ele vai na escolinha lá do assentamento, hoje vão as escolinhas que tem em torno, ele volta e vem trabalhar. Vai prender um bezerro, vai cuidar da horta, vai cuidar do que fazer. Ele está fora do mundo da criminalização.
Os vizinhos dele é igual. Portanto, o meio que ele vive é o meio bom, que eu chamo ambiente bom. Ele não está no meio da droga, da violência. É zero. O nível de violência, o nível de droga, não tem crack no assentamento. Eu desafiei, delegado, e estou aqui o público falando, para me mostrar aonde que está a influência de crack, de maconha e cocaína nos assentamentos. Não tem. Qual é o índice de violência? É zero. É um caso e outro, familiar, acontece. Zero. Por quê? Porque você pratica o esporte. Então, o campinho de futebol para a molecada se reunir. É mais fácil das mães cuidar do filho e educar. Isso é a vida. Isso é viver e ser feliz. É essa mudança. O espaço que ele não tinha na periferia, ele tem no assentamento. Então, dono do seu destino, dono do seu espaço, dono da sua sorte, eu chamo de felicidade. Então, o assentamento, né, o poeta, se pudesse escrever, ele dizia que ali é o reino encantado. E você vê isso conversando com as pessoas, e você vê isso olhando o assentamento. Você não tem mais o latifúndio improdutivo que é boi, ou quando tem, o sinal que saça, ou uma propriedade que não vai fazer a diferença da cana, que é só cana. Que botar fogo mata todos os bichinhos que tem lá, que não sobra nada. Mas agora, quando se corta com a máquina, já não tem gente trabalhando, já não tem emprego mais. Mas o que tem lá, nesses grandes latifúndios? Nada. Vai num sítio. O que você pensa de uma fruta que você quer comer lá? Você tem. Né? Da galinha caipira, da carne de porco, onde se produz a gordura, que a mãe depende do óleo. É pouca coisa, ou quase pouca, que você vai para a cidade. Que ainda você não tem produção. A produção do café você tem ele caseiro, gostoso, feito na hora. Isso tudo tem no sítio. Aqui a televisão, os grandes mídias, não vão mostrar isso. Porque ela deu certo. Aí quando um cara vende o lote, ou perdeu o lote por uma razão qualquer, que eles vão dizer, olha, estão vendendo o lote da reforma agrária. Isso é meia dúzia. Zé, então, eu queria colocar isso com bastante... Isso. Está faltando um pouquinho tempo para terminar o nosso programa. Olha para a câmera e dá uma mensagem de otimismo para o povo brasileiro, da luta, da sua fé, da sua força e da pessoa boa, de paz que você é. Faz uma mensagem para esse povão que está esperando uma coisa positiva. Por favor, Zé, faça a sua fala final com bastante emoção de tudo que você acredita. Olha, eu queria dizer que primeiro que eu acredito na vida. Eu acredito no ser humano. Eu acredito na luta. Não é possível construir um país justo, humano, igualitário, se a gente não lutar. E eu acredito nisso. O país, como o Brasil, que tem oportunidade para todos o nosso povo brasileiro. Nós vamos resolver o problema da fome, fazendo a reforma agrária, porque não é possível o ser humano passar fome. Da educação, elevando para todo mundo ter o seu nível. Eu quero dizer a todo mundo, ao tempo, 32 anos de luta, eu nunca perdi esperança. A gente não pode perder esperança. Precisa ter crença, precisa acreditar, e acreditar consegue. É claro que a gente precisa ter paciência, mas a paciência, ela é amarga, mas os frutos é doce. O sofrimento vai ter, mas eu estou otimista, com cada dia mais convicto de que o Brasil é um dos países melhor do mundo para se viver e viver bem. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus te ajude, que te dê muita fé, que você continue lutando com a sua companheira. Viva a reforma agrária. Com certeza. Muito obrigado.